Mas estamos ao vivo, direto no escritório do Dr. Hables, né? Ele que é advogado. Na semana passada nós tivemos aqui naquele quadro dos direitos, né, do consumidor, e também tivemos conversando sobre os direitos, né, da mãe de receber uma pensão alimentícia. Às vezes não recebe, às vezes o pai não paga, né? E aí tem outras coisas também. De repente até a mãe pode pagar uma pensão alimentícia. Você não sabia, né? Pois é, o doutor Hables vai nos explicar, porque é um campo muito grande, é um campo muito vasto, a história da pensão alimentícia, né? E é claro que traz muitos problemas, porque está em jogo a vida de uma criança. E por isso, hoje aqui no Dimensão, vamos falar com o doutor Hables, esses 15 minutos, sobre pensão alimentícia. O que é uma pensão alimentícia, quem pode receber, quem deve e o que será. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, obrigado pela visita, bom dia a todos que estão assistindo. E realmente o assunto alimentos é algo que a gente deve pensar sempre em primeiro lugar no alimento à criança, né? Porque isso é uma coisa bastante que acontece muito, né, dentro da nossa sociedade aí, aquela criança que fica desassistida, né, seja lá por um motivo ou outro que acontece, acabando perdendo, né, aquele alcance alimentar do pai ou da mãe ou dos familiares mais próximos, e realmente a justiça está aí para tentar suprir essa lacuna, né, e levar uma vida saudável, um alimento a essa criança. Bom, as relações mais próximas, né, com relação ao alimento da criança são seus pais, seu pai, sua mãe e em alguns casos também os seus avós, né? Os avós também, a gente vai ver ali, tem uma função e até responsabilidade um pouquinho buscada na legislação, porque claro, dentro daquela questão onde as crianças ou a criança fica com o pai ou com a mãe, o outro cônjuge que não está ali residindo, não está provendo essas crianças, né, pode ser demandado para que judicialmente seja declarada a sua obrigação em pagar alimentos. Essas demandas podem ser de dois tipos, né? Um tipo seria, digamos assim, só a cobrança dos alimentos e não passaria disso, né? Isso já deveria ser suficiente. Em muitos casos não basta haver a condenação para que aquele pai ou mãe ou mesmo avós, né, paguem esses valores de alimentos para as crianças. Então há um dispositivo legal que pode ocasionar a prisão, ou seja, determinado pai ou mãe decretado a sua obrigação de pagar alimentos, né, numa decisão judicial, não o fazendo, né, estará sujeito à prisão. E essa prisão ela será decretada de 1 a 90 dias e se referem somente aos últimos 3 meses, né, a partir do momento que se pede, digamos assim, essa execução com pena de prisão alimentícia. Em alguns casos agrava porque vai passando o período, além de não pagar aqueles 3, está sujeito à prisão, e isso acontece, tem bastante caso acontecendo aí. Se demorar um pouco mais para fazer o pagamento daqueles 3 meses, digamos assim, levou mais 10 meses, então esse responsável vai ter que pagar aqueles 3, motivo da execução, com pena de prisão, e mais aqueles todos que foram vencendo durante o período. Exato. Ou seja, não, os que forem vencendo durante, além dos 3 meses passados, aqueles passados, sim, não são objeto da execução para a prisão. Aí é outro tipo de execução, né? Só abrange aqueles 3 ali. É uma medida assim de necessidade naquele momento, né? Por exemplo, se a pessoa está devendo 50 meses de pensão alimentícia, ou 10 meses, ou 5 meses, os executados para pagamento imediato, sem que haja prisão, os últimos 90 dias. E dali para frente os que forem vencendo, que vão acrescentando, não os passados, os futuros ali, porque alimento é uma coisa imediata, é emergente, né? E aí vem.
Bom, outra questão que eu gostaria de comentar aqui, claro, a gente sempre quando fala em alimentos, né, a gente não pode sair fora daquele binômio, que é a necessidade e a possibilidade. Claro que quando a gente fala em uma criança, né, criança que eu falo é menor de idade, né, e o responsável, o pai ou a mãe, né, claro que a gente não se furta da obrigação do pai ou da mãe de pagar alimentos, não há defesa com relação a isso, né, e também não há muito o que questionar a necessidade da criança. Ela não tem, né, uma digamos assim, movimentação para ter essas providências alimentares, né? Mas nunca vai fugir, mesmo que seja necessidade comprovada e a possibilidade, né, digamos assim, sem muita comprovação da parte do alimentante, não fugiremos do binômio possibilidade-necessidade. Necessita um, né, e pode o outro. Então naquela história, quando não se tem uma comprovação da renda do pai ou da mãe para pagar alimentos, né, vai ser ali especificado em torno de 30%, né, geralmente 30%, um terço do salário mínimo. E tem casos, inclusive tristes aí, que o pai ou a mãe não tem rendimento nenhum. Não vai deixar, regra geral, não vai deixar de ser condenado na sua obrigação, óbvia, né, que é pagar alimentos. Então a gente vê muitos casos aí que realmente o cidadão vai preso mesmo, vai preso. E a grande maioria que a gente assiste aí é por não ter condição nenhuma mesmo, né, porque digamos que até seja raro. Não pago porque não quero, eu vou preso e é meio raro. Com relação à prisão, agora nesse período de pandemia, essa prisão passou a ser domiciliar por aquele tempo ali, né, para se evitar que levasse por esse tipo de delito, condenação, né, não ficava no presídio, não ficava preso lá, ficava em prisão domiciliar. Mas foi coisa passageira durante a pandemia. Bom, outra questão com relação a alimentos também, não são raros os casos onde nem o pai ou a mãe, no caso, não tem condições de pagar alimentos, né? E aí surge então a obrigação dos avós, que são os alimentos avoengos. Então, vamos hipoteticamente aqui imaginar uma criança que vive com a mãe e o pai comprovadamente não tem condição e capacidade financeira de pagar aqueles alimentos, né? Comprovando que os avós têm, os avós são chamados a pagarem esses alimentos, né? Uma relação é o chamado alimentos avoengos, né? Se traz os avós para essas responsabilidades e eles têm sim o dever, a condenação de cumprir com a sua obrigação de prestar alimento àquela criança enquanto ela tiver necessidades. A questão da necessidade do tempo, existem casos aí que se estendem acima da maioridade dessa criança, ou seja, deixou de ser criança e está lá fazendo um curso, uma faculdade, estudando, né? A tendência é esses alimentos, a obrigação de prestar alimentos, sempre de olho na necessidade e possibilidade, durante essa época que aquele jovem, já aquele adolescente, já maior de idade, até em muitos casos, está terminando os seus estudos, né? E aquela prestação de alimentos devidas, e já paga mais tempo, a tendência é que ela persista até que se conclua aquele curso, aquela escola, né? Desde que, claro, a outra parte, o pai, a mãe, o avô, os avós lá tenham a possibilidade de continuar pagando. E essa questão, necessidade e possibilidade, ela pode ser avaliada em qualquer momento. Qualquer momento ela é avaliada. Então, aqueles casos onde, por exemplo, o menor que está sendo alimentado lá começa a atingir a maioridade e aí acaba já trabalhando, tendo a sua casa, né, morando já com
constituindo família, isso é bastante comum, infelizmente, 17, 18 anos aí já está com a família formada, tem um rendimento, né? Então aquele que está condenado a prestar alimentos, né, também pode revisar isso aí. Da mesma forma, aquela criança que recebe alimentos, né, desde que o seu pai ou a sua mãe, que é condenado a pagar aqueles alimentos, é obrigado a pagar por decisão judicial, pode, né, rever uma majoração também. Né, pode entrar com uma majoração de alimentos, comprovando que o rendimento, né, do alimentante aumentou. Né? Então, poderia também haver essa situação aí. Bom, para você que está do outro lado agora aqui do nosso telespectador, né, dando uma olhadinha na telinha do Dimensão agora, nós estamos com o Dr. Hables, aqui de Tramandaí, falando sobre pensão alimentícia. Porque tem muita gente que não recebe pensão, tem muita gente que não paga pensão. E uma pergunta, doutor. A mulher tem 2, 3 filhos. Ela tem 2, 3 filhos, uma escadinha. Tá? Aí tem questão 1, o camarada não paga pensão nenhuma. Questão 2, ele paga 30% do salário mínimo para 3 filhos. Como é que funciona essa situação aí dessa pensão alimentícia? Bom, nesses casos, a gente vê várias situações, né? E pode nos parecer injusto, né, que determinado, digamos assim, nessa situação, determinado pai pague 1/3, ou, digamos assim, forçando um pouco, 40%, né, que se chega até do salário mínimo para uma criança, ou para 3. Né? Então a gente volta naquilo que nós já falamos bastante aqui hoje, que é o binômio necessidade-possibilidade. Certo. Então, assim, é do entendimento, né, de que aquele que comprovadamente ganha um salário mínimo não poderia ter uma obrigação de pagar, digamos, 80% do salário mínimo. Certo. Porque aí a possibilidade dele fica claramente... E aí ele tem, né, as condições dele, tem que sobreviver também. Né? Então é justo. Digamos assim, digamos que não vamos colocar que seja justo, né? Porque uma criança com, digamos assim, com deficiência alimentar, né, não vai ser justo nunca, né? Mas é um entendimento, né, da justiça, é um entendimento da legislação que não se ultrapasse aqueles 1/3, às vezes até 40% do salário mínimo para quem ganha isso. Né? Evidente que se o cidadão ganhar 50 mil reais por mês, está suprido, né? Já está, né? Mas a imensa maioria, né, dos casos aí que acontece é isso aí, tem a renda de 1 salário, 2 salários, e o teto, né, atinge no teto, e o teto este passa a valer para 1, para 2, para 3 crianças também. Né? Claro, isso considerando que são todos do mesmo pai. Né? Agora, naquele caso, a mãe tem 3 filhos, cada um num pai diferente. Né? Bom, aí sim, aí ela, teoricamente, né, ela teria 3 obrigações alimentares de 3 pais diferentes, aí podendo chegar a 99%, né, de um salário mínimo, nesse caso hipotético que a gente está vendo. Por quê? Porque são pais diferentes. A necessidade de cada um continua a mesma, mas a possibilidade ela é abrangente, porque daí deixou de ser contra 1 e é contra 3. Isso, porque são pais diferentes. Se fosse do mesmo, recebia, né, ali, dentro daquilo que a justiça coloca, e sendo 3 pais diferentes, recebe uma pensão de cada um. Tá. E aí, aquele que a mãe que tem 2 filhos, 3 filhos e não recebe pensão, o que deve fazer? Olha, nós sempre orientamos, né? E assim, ó, esse direito a alimentos não é um direito da mãe. A gente vê em muitos casos, por N motivos, né? A mãe deixando de procurar o alimento, a prestação de alimentos para o seu filho menor, como se aquilo fosse para ela. Não é, o direito não é dela. Ela só representa o seu filho, porque o direito é da criança.
O direito a alimentos é da criança, é para ela, é para a alimentação dela, desenvolvimento dela, para que ela consiga. Então, assim, é totalmente errado, não importa qual motivo, né, que a mãe ou o pai, no caso, deixe de buscar alimentos a quem é devido, né, sabe-se lá por qual motivo, porque, em primeiro lugar, porque aquele alimento não é para si, é para a criança, né? Então, esse responsável deve procurar a Defensoria Pública, né, procurar um advogado, né, de sua confiança, né, procure e faça, vá até a Justiça. A Justiça está lá de portas abertas para atender, reconhecer e decidir sobre isso, né? Então, não pode algo assim, ó, o direito personalíssimo, né, que é o direito seu, né, tu tem um direito a desistir dele. Não quero, abro mão do meu direito. Na questão alimentos, né, claro, meu entendimento, né, não é seu, não é personalíssimo, da responsável pela criança, é da criança. Então, não deixe de buscar aquilo que é do seu filho, né? Busque. Eu acredito, nós estamos aqui ao vivo, direto do escritório do Dr. Hablish, aqui em Tramandaí, bem no centro da cidade. Eu acredito que você, mamãe, você, papai, também os dois têm direito, né? Os dois têm direito porque são pais. Então, assim, um ou outro está se sentindo com algum problema, procure, que nem o doutor falou, né? O advogado, amigo da família, né? Ou então o fórum, procure seus direitos. As crianças não podem pagar pelo aquilo que vocês fizeram, não é verdade? Elas têm o direito de se alimentar, de viver um pouquinho melhor. Nós tivemos hoje aqui pelo escritório do Dr. Hablish, ele que toda semana vem nesse quadro dos direitos, dos seus direitos, explicando um pouquinho sobre serviço de terras, de casas, de posses, de pensões. Tem alguma pergunta aí, Alexandre? Alguém apareceu por aí? Ah? Comentários? Bom, mas o pessoal procure seu advogado para ter comentários, porque é um assunto muito polêmico. Quem paga, quem recebe, como é que funciona, uma série de detalhes. Doutor, muito obrigado pelo estar junto conosco e abrindo esse espaço para informar os pais sobre pensão alimentícia que muita gente não paga. E quem paga é a criança. É um prazer sempre recebê-los aqui. É uma conversa informal, né? Nós podendo esclarecer, responder alguma pergunta, algum questionamento que seja do nosso alcance, estamos sempre à disposição. Esse Dr. Hablish. Doutor, nosso endereço aqui do escritório. Rua Dr. Darcy Ribeiro Pinto, número 120, aqui no centro de Tramandaí, bem próximo ao Supermercado Nacional. Do lado, praticamente, né? Dr. Hablish, pessoa querida aqui, está sempre com portas abertas, né? Atende muita gente aí, nossa senhora. Aí vale a pena informar. Oi? Não. No momento certo, Douglas. Agora chegou o momento. Temos um seguidor aqui, já que terminamos a entrevista, né, com o Dr. Hablish, que gostaria de saber, mudar a próxima pauta para saber se estelionato da cadeia. Porque ele diz que vê vários golpes aí, né, no dia a dia. Bom, meu amigo, estelionatos tem vários. Agora vamos ver o que o Dr. Hablish vai falar. Ele que é o entendido. É uma questão bem abrangente, né, com relação ao estelionato na área criminal. Nós até poderíamos, sim, especificamente, dentro de um determinado, para não ficar tão ampla a questão, definirmos, né, qual o tipo de estelionato, né, e aí são tantos por aí, né, são bancários, são imobiliários, são... O terreno é grande. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor. Já estamos com o nosso horário estourado, que a gente tem por ali cobertura do fogo simbólico em seguida. Mas, uma perguntinha que todo mundo fala, né? O senhor, do seu meio advogatício, aí já deve ter tido muitos problemas. Cheque é estelionato? Promissória é estelionato? Aquela que não é paga, né? Na verdade, assim, o cheque sem fundo, né, ou a nota promissória que não foi por si só não é estelionato. Não é.
Porque, na verdade, é o seguinte, existe muita, digamos assim, muita mudança econômica na vida pessoal e na vida comercial das pessoas. Isso é comum, é uma dinâmica muito forte. Então, o princípio da boa-fé, certo? Mas então, é uma dívida, né? O princípio da boa-fé, né? Tu adquiriu alguma coisa, fez alguma coisa, deu os cheques lá, não conseguiu cumprir, isso não é estelionato. Estelionato seria quando a pessoa premedita e programa aquela questão para aplicar um golpe, que é diferente, né? Porque, principalmente agora, nesse tempo de pandemia aí, né? Quanta pessoa individual e quanto comerciante não conseguiu resgatar suas promissórias e pagar os seus cheques. Quanta quebradeira, quanta gente fechando o seu comércio, né? Quanta gente falindo, deixando de pagar suas contas aconteceu. Né? Então tem que verificar. Estelionato é quando há a premeditação, quando há o dolo, quando há a vontade de fazer aquilo ali. Agora, não cobrir um cheque ou não resgatar uma promissória, por si só, a princípio, não configura estelionato. Há que se provar uma intenção prévia disso. Muita gente aí erra, compra um negócio, não consegue pagar depois, né, ou perde o emprego, né, ou perde o seu negócio, não consegue resgatar. Então, isso aí não é bem assim. Tem muita coisa para aprofundar isso, doutor? Tem bastante, o tema aí é bastante amplo. Vamos ter que levar uns dias por aqui. Qual é o nome do companheiro ali, Alexandre? Douglas Gomes. Douglas, eu gostaria que você fosse mais direto, um papo reto, entendeu? Queria saber se tal coisa é estelionato, tá bom? Aí a gente coloca na pergunta da semana que vem, mande ele para o Alexandre anotar, teu telefone, tudo certinho, tá certo? Doutor, muito obrigado. Muito bem, aguardo vocês aí, quando puderem novamente, estamos à disposição. Para você ter uma ideia sobre pensão alimentícia, nós tivemos no jornal quase 200 perguntas sobre pensão alimentícia, doutor. Quase 200. Pessoal querendo saber o que é certo, o que é errado, como é que funciona, como é que não funciona. Tem uma pessoa lá que estava devendo quase 2 anos de pensão alimentícia. Aí ele foi preso agora por 3 meses. Os últimos 3 meses, como o senhor falou. Tá, mas ele continua devendo aqueles 2 anos. Doutor, muito obrigado. Bom dia para vocês aí. Esse doutor Hablish, aqui do Centro Tramandaí, também entra em contato conosco no Jornal Dimensão e pega o telefone dele que está lá. Ok? Algum fechamento? Sim. O que seria? O Douglas está dizendo que especificamente o caso dele é que ele comprou um terreno com contrato de compra e venda e já tinha sido vendido para várias vezes esse terreno. É isso. Podemos colocar a semana que vem, doutor? Sim, podemos. Inclusive, esses casos aí não são de hoje, né? Existem vários tipos no ramo imobiliário. Doutor Hablish vai te responder a semana que vem, ok? A gente já anuncia sempre como nós anunciamos na sexta, que ele estaria hoje conosco aqui. Então, a semana que vem a gente já anuncia, 2 dias antes, direto, no quadro Seus Direitos. E aí ele vai te responder, tá bom? Obrigado, hein? Um bom dia para todos.